É isso. Quem é Jesus? Jesus é um tipo de caixa de virtudes, um caixa eletrônico de virtudes. Quer se resolver? É nele. Vai, passa o cartão, a senha, tenha fé. Saque para o caráter, para a vida, para a existência, para o casamento, para tudo. Ele é a nossa resposta. Jesus não tem resposta aos nossos problemas. Ele é a única resposta aos nossos problemas. Mas o que a gente está fazendo? As mesmas coisas, querendo resultados extraordinários. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Verso 6, para a gente ganhar mais contexto. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu queria focar nessa palavra, alegria. Porque quando a gente lê textos como esse, a gente olha para o que vamos fazer. Olhamos para a doação, mas a ênfase do texto é Deus ama. E quem Deus ama? Quem dá com alegria. Então a gente precisa entender que alegria é essa. Alegria em dar? Dinheiro? Não. Apocalipse capítulo 4, verso 10, diz que os 24 anciãos diante da glória do Senhor não fizeram outra coisa a não ser reagir quem Ele é. E quando você vai para a palavra grega ali, sobre a coroa dos anciãos, é a recompensa dada pelo merecimento. Então a coroa do ancião é toda a sua jornada, é todo o seu processo de dignidade e merecimento. É a resposta que Deus deu ao que eles viveram. O texto diz que eles olham para o Senhor sentado no trono, proclamam sua santidade eternamente, se destituem de suas coroas e lançam aos pés do Senhor. A alegria do texto do apóstolo Paulo não é pôr a mão no bolso. É ter um ponto de referência eterna que tem que determinar o seu comportamento. É essa alegria. Você só vai ter alegria se você tiver uma perspectiva de eternidade para aquilo que você é hoje, está fazendo hoje ou deveria fazer hoje. De verdade, é a única oferta que funciona. É a oferta com perspectiva de eternidade. Porque o texto diz, Deus não está interessado em quem dá por necessidade, nem quem dá por avareza. Eu não faço porque alguém precisa ou a igreja precisa. Eu não dou pela necessidade. E eu não dou pela avareza, porque é um princípio que Deus prometeu um retorno. Eu dou por alegria. E a alegria eu só tenho se eu tiver uma visão de eternidade, que determina o comportamento que eu deveria ter agora. E eu gostei. Eu recomendo você depois baixar um aplicativo na sua Bíblia, um aplicativo bíblico, e baixar a Strong, que você pode ter acesso aos textos no original, seja no hebraico no Antigo Testamento ou no grego no Novo. É lindo, assim. Às vezes o nosso português não tem capacidade de expressar o que de fato está no texto original, a riqueza do texto original. E a palavra alegria usada pelo apóstolo Paulo é a palavra hilaros, que significa alegre, jovial ou pronto para fazer qualquer coisa. Deus ama aquele que está pronto para fazer qualquer coisa.
E eu só estou pronto para fazer qualquer coisa se eu entender que a minha vida não acaba quando ela acaba. Leonardo Gonçalves canta isso, né? Mesmo que eu enfrente a morte, ainda não é o fim. Se você soubesse ou aceitasse que a sua vida é eterna, você resolveria quase todos os seus problemas. Eu vim chorando no carro, e nesses momentos de santidade é bom que seus meninos é tudo espoleta, não sei se o seu é, os meus são. Os meninos, quando eu desci do carro, o meu pequenininho de 4, que é o mais espoleta, estava com a cabeça escondida dentro da camiseta. 5 minutos, Levi, de lá para casa, 5 minutos. Botei uma simples canção, e essa canção afina, alinha a perspectiva que eu preciso ter de eternidade. Se você tivesse essa mesma perspectiva, você resolveria quase todos os problemas que você chama de problema. É uma canção, eu brinco, né, que se fosse CD, já estava furado de tanto que eu escuto. Eu preciso disso aqui como se fosse um texto bíblico todos os dias, para resolver casamento, caráter, dinheiro, toda proposta pecaminosa que vem a mim, eu só consigo contornar ou controlar se eu tiver essa perspectiva de eternidade. Sem ela eu não consigo ser, eu não consigo fazer. Se eu entender que a vida é eterna e a vida que será eterna para mim é resultado do tipo de vida que eu vivi agora, tudo mudaria. E a canção diz: depois você vai no seu Spotify e começa a seguir o Tom Molinari. Assim, ó, quando você estiver para baixo, não põe qualquer coisa não, que fé também vem, incredulidade também vem pelo ouvir. E infelizmente nem todo gospel é adoração. Então até isso a gente tem que aprender a filtrar. E eu chorando faço, dizendo ao Senhor Jesus, não me deixe nunca perder o parâmetro de eternidade. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia em que virás. Os meus olhos veem o Salvador que reina, poderosamente vindo me encontrar. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emanuel. Maravilhado estou, para sempre eu cantarei. Jesus, o Rei da Glória, tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses os céus. Maranata, eu te espero. Mais do que todas as riquezas. Mais do que todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero. Eu amo o dia da sua vinda. Eu amo o dia em que virás. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Deus ama aquele que dá com alegria. E é essa alegria aqui. Eu escolho o que eu escolho. Eu faço o que eu faço. Eu vivo o que eu vivo. Porque foi me dado uma perspectiva de eternidade. Deus ama aquele que está pronto para qualquer coisa. E eu só estou pronto para qualquer coisa se eu amo o dia do Senhor. Ei, Anderson, você topa? Claro, meu rei. Que dia assombroso é o dia da tua vinda. Como eu posso te negar? Como eu posso me esconder de ti? O que tu queres? Sou teu barro. As pessoas estão dizendo por aí
que somos deuses. Mas o Maranata diz: eu sou o barro. Como eu posso resistir a ti? Eu sou teu barro. Faça o que tu queres. Deus ama quem dá com alegria. Talvez por isso que até hoje seus dízimos e as suas ofertas ainda não funcionaram, por mais que você tenha sido fiel. Porque não é o dar que funciona. O que funciona? Deus achar esse lugar de alegria dentro de você. Porque você recebeu uma perspectiva de eternidade e você o ama. E você o aguarda. E você o anseia. E não há nada que você possa fazer. E não há nada que o mundo possa te oferecer que destrone sua perspectiva de eternidade. Vamos orar? Prepare seu dízimo. É uma palavra de dízimo, tá, irmão? O curso não começou ainda. Oh, Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos. Amamos a tua santidade, a tua glória, a tua palavra, o teu Filho crucificado por nós. Teu Espírito que em nós habita, revelando quem é teu Filho e qual é a tua vontade para nós. Nós nos rendemos a ti. Não resistimos em nada na nossa vida. Nós entregamos tudo que somos, nossas qualidades e sujeiras ocultas diante da tua glória, pedindo ao Senhor mais uma chance, que a tua misericórdia nos alcance nessa noite, nos alinhe numa perspectiva de eternidade. Nós consagramos as nossas doações, ofertas, dízimos, esmolas ao pobre, ao necessitado que daremos durante a semana. Somos teus, não podemos resistir ao que está escrito, não podemos resistir à tua vontade, não podemos resistir ao que está no teu coração. Abençoa-nos e nós testemunhamos hoje que nós somos abençoados, entregando as nossas ofertas e dízimos, não por necessidade, nem por avareza, mas com alegria. Alegria porque te amamos e aguardamos o dia da tua vinda. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. De Mateus capítulo 5, verso 20. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 20. E o nosso tema de hoje será: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. Quem nos visita aqui pela primeira vez, estende sua mão, por gentileza, para a gente conhecer. Fica de pé, muita gente, graças a Deus. Metade da igreja. Deus é bom. Dizer a você que você é muito bem-vindo, sempre. Nós somos uma família imperfeita como qualquer outra. Eu acho que com a grande vantagem de querer sempre glorificar o Senhor Jesus. Perfeito não somos, mas a gente crê que a gente está no trilho certo. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que participou do retiro do Céu na Terra aqui em Brasília. Quem é vocês? Levanta a mão. Ui!
Preguei lá quando? Segunda? Segunda-feira. Uma alegria que Deus incendeie o coração de vocês sejam usados pelo Senhor na nossa nação e fora dela para a glória do Senhor, tá bom? Se você estiver perto, puder dar um abraço nesses irmãos, Deus abençoe sua vida. Deus é bom. Quero apresentar o Levi, um amigo que o Senhor tem nos dado. A gente assou uma carne, ele falou bem assim, é de Goiânia, né? Falou, tô levando a carne. Eu falei, papo de churrasqueiro. Aí já mostrou as facas, os trem. Eu falei, quero só ver. É o melhor churrasqueiro que eu experimentei até hoje. Tem que reconhecer, né? Veio com seus meninos, sua esposa, tá ali com o mais novo no colo. Obrigado pela sua amizade crescente. Que Deus possa nos usar para a glória dele. Amém? Quero saudar o meu amigo, também crescente, pastor Luciano. Fica de pé, meu amigo. Veio só? Veio com a turma também? Amém. Porque tem situações... Obrigado, pastorzão. Uma honra tê-lo aqui, viu? Tem situações tão desumanas assim que a gente não tem noção da rota, do cenário, que a gente começa a mexer em vespeiro. A gente, por exemplo, trabalhando muito, apoiando projetos, quando a gente descobriu um projeto na Cracolândia e começamos a apoiar, a gente descobriu, por exemplo, que não poderíamos entrar a qualquer hora, que até a cor do uniforme de quem deveria evangelizar lá, o crime organizado que diria a cor, o crime organizado que diria qual a cor da parede da sede do projeto, e o crack na Cracolândia sendo o menor dos problemas da Cracolândia. Mulheres dentro da Cracolândia na 21ª gestação, e quando o bebê nascia, o crime organizado já pegava para tráfico humano, ou tráfico de órgãos. Então tem situações no Brasil que a gente fica só na polaridade política, né? Sou de direita, sou de esquerda, mas no chão da vida, irmão, não há partido. No chão da vida, de fato, existe o ser humano. E tem rotas que a gente nem imagina que existem. Então, quem desceu no fundo do poço, no mínimo, merece a nossa oração. E essa é a recomendação bíblica daquilo que nós deveríamos fazer. Mateus capítulo 5, verso 20. Jesus disse, porque eu afirmo, que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Que texto! Que texto! Ele quebra toda a narrativa desse crente todinho da pós-modernidade que fica rivalizando o Antigo e Novo Testamento. Como se Deus fosse bipolar, como se o Deus do Antigo Testamento não fosse o Deus do Novo, como se Deus melhorou, passou por terapia e evoluiu. É assim que os pregadores modernos estão pregando o Evangelho. Que Jesus é Deus melhorado. Jesus é Deus evoluído. O Antigo Testamento não é Evangelho. O Antigo Testamento não é Bíblia. O Antigo Testamento não é Deus. Deixa eu falar algo para você. Não construa uma caricatura do Evangelho, não construa uma caricatura de Jesus, não construa uma caricatura de Deus. E nem ache que Jesus é tão bonzinho assim. Palavras dele, tá? Para você não dizer que é imposição minha. Aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não mudou. O Deus que matou no Antigo Testamento é o Deus que vai matar no Novo. Apocalipse diz que da boca de Jesus saía uma espada afiada, que era a sua palavra, devorando todos os seus inimigos. Sorria, gente.
Não podemos fazer um recorte da Bíblia, selecionar aquilo que nos agrada. Se você rivaliza lei e graça, porque numa análise para quem é mais teológico, existem dispensações, mas essas dispensações não existem para fragmentar o Evangelho. A graça de Deus não começa em Jesus. A graça de Deus começa antes da fundação do mundo. Está escrito, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E por que Deus criou, mesmo sabendo? Paulo respondeu para você, quem é o barro para questionar o oleiro? Quem é você no jogo do bicho? Estava lendo hoje Paulo aos Coríntios. Aquele que julga conhecer alguma coisa não conhece da maneira adequada. Ó, baixa a bola. Não, eu acho. Não acha nada. É o que está escrito. Mas vamos lá, você é do que rivaliza. Moisés e Jesus, Moisés e Paulo, Antigo e Novo Testamento, lei e graça. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Ok. Se a tua justiça não exceder a dos fariseus, você não está no reino. Então, você não pode discutir o evangelho para ter uma vida inferior à vida que você teria se Moisés fosse teu salvador. Vamos falar de dinheiro, que é o nosso Deus, quando Jesus não é o nosso Deus? Não adianta discutir se o dízimo é do Antigo e do Novo Testamento, porque o texto diz, se você não exceder os escribas e os fariseus, você não entrará no reino. Por isso, aí eu volto para a palavra da oferta. Deus ama quem dá com quem está pronto para fazer qualquer coisa. Então não é para discutir se eu dou alface, mato um boi, ou dou o bruto ou o líquido do meu salário. Se Jesus está na minha vida e a graça reformulou minha existência, meu caráter, minhas emoções, minha maneira de viver, minha maneira de enxergar as coisas, a minha justiça, a minha prática do evangelho tem que exceder a do fariseu. Porque senão eu me torno um novo fariseu. Um fariseu pós-moderno, um fariseu neotestamentário, que discute, mas não vive, que discute, mas não pratica. O dízimo é da antiga aliança. Tá bom, beleza. Quem és tu? Não quero discutir com você se o dízimo é de Moisés. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber se Jesus viesse agora, o que ele diria sobre ti. Eu quero saber se os anjos pudessem falar, se os demônios pudessem verbalizar, o que eles diriam ao teu respeito. Porque sabe o que é exceder aos fariseus? É o demônio testemunhar ao teu favor. Não é só Jesus e os anjos, é o demônio. Demônio veio ali em Atos dos Apóstolos sobre 7 homens que tentaram expulsá-los, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio foi dizer, rapaz, eu tenho a timeline de todos vocês. Eu tenho o dossiê de todos vocês. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei quem é Jesus. E eu bem sei quem é Paulo. Quem é você? Ou seja, aqueles 7 homens não excederam os escribas e os fariseus. Por que eles disseram, eu bem sei quem é Paulo? Porque Paulo excedeu os escribas e os fariseus. Entendeu? E quando você excede os escribas e os fariseus, a coisa mínima que você faz é quebrar a sua calculadora. Não se trata mais de 10, de percentual. Deus ama aquele que está pronto para fazer qualquer coisa. Romanos capítulo 8 diz, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas se eu tenho que exceder, se eu discuto para ser menos do que eu seria em Moisés, não é evangelho ainda, entendeu? Porque o que eu sempre ensino a vocês, se eu entendi graça,
E se Jesus, não mais Moisés, é meu parâmetro, eu começo aonde o discípulo de Moisés parou. Então não posso retroceder a um comportamento, a um estilo de vida, a uma obediência a Deus inferior àquilo que Jesus está apresentando para mim. Ele diz, você tem que exceder o fariseu. Ele não diz, você tem que exceder o discípulo de Moisés, o homem comum, o homem leigo. Você tem que exceder até o doutor da lei, que é o escriba. Você tem que exceder o teólogo veterotestamentário, que é o fariseu. Você tem que exceder. Olha para o caráter do fariseu. Você olhava, o seu caráter tem que ser maior que o dele. Olha para a maneira que ele contribui, você tem que ser maior que ele. Olha a maneira que ele ama, você tem que ser maior que ele. Olha a maneira que você perdoa, você tem que ser maior que ele. Olha o casamento do fariseu, o seu casamento tem que ser melhor do que o fariseu. Você tem que exceder. Se você não exceder, não é reino e você não vai entrar no reino. Porque hoje, principalmente pelo histórico de amargura, as pessoas querem discutir para deixar de obedecer. Mas, não tem mais. O texto é claro. E o texto de Jesus. Você precisa exceder. Transbordar. Então não cabe uma discussão que te chama para menos. Porque se você concorda comigo, Moisés e a lei tinham um parâmetro comportamental, moral, espiritual, familiar e financeiro para o povo de Deus, sim ou não? As leis eram definidas. Deus sempre foi detalhista. Então, ter a mesma vida ou ter uma vida inferior ao discípulo de Moisés é insultar Jesus. Porque se Jesus é mediador de uma superior aliança baseada em superiores promessas, quem é você? É por isso que quando a gente fala de evangelismo, o povo pula fora. Por quê? Porque toda vez que a gente evangeliza, tem milagre, tem conversão, manifestação dos dons espirituais e os demônios podem falar. Aí você com seus BOzinhos secretos diz, eu vou, nada, vai que um demônio fala. Vou não. Deixa para a próxima, pastor. Estou fazendo uma consulta, tem que ir no médico. Tem que... Exceder, transbordar, ir além. A palavra justiça, no grego, olha como é amplo, né? Por isso que eu disse que o nosso português não consegue alcançar a beleza, a magnitude do texto original. Se você lê justiça, você pensa um monte de coisa. Mas olha só a palavra grega, o que significa. Num sentido amplo, é o estado daquele que é como deveria ser. Justiça, uma condição aceitável para Deus. Uma doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento correto, sentimento ou ação correta. Isso que significa justiça. Exceder, aqui que é espetacular. É a palavra grega perisseu, que significa exceder
um número fixo predeterminado. Ter a mais e acima que um certo número ou medida. Ter em excesso, sobrar, existir ou estar em abundância, ter muito, algo que vem em abundância ou que transborda, algo que cai no campo de alguém em grande medida, contribuir para, despejar abundantemente para algo, abundar, transbordar, ser abundante, ser abundantemente surprido, ter em abundância, abundar em algo, estar em afluência, ser preeminente, exceder mais que, superar, fazer abundar. Então, olha só, finge que não é contigo e recalcula teu Waze, tua rota, teu Google Maps, né? Nem o Waze a gente usa mais. Recalcula teu Google Maps. Olha o que Deus espera de você. Por isso que o nosso Deus se dá o privilégio da surpresa. Um Deus onisciente se permite por nós ser surpreendido. Alguém me tocou. Aquela mulher excedeu, porque ela tinha uma enfermidade pública e não secreta, ela tinha um fluxo de sangue, era público e a enfermidade dela enquadrava ela de maneira impura diante da religião judaica. Então não é uma mulher que deveria viver separada da sociedade, ok? Primeiro, o transbordo dela. Segundo, ela era mulher. Terceiro, ela teve fé que Jesus era um sacerdote e as orlas de suas vestes a representavam virtude, de acordo com as mais 600 promessas que foram dadas a Deus ao povo judeu no Antigo Testamento. Então aquela mulher venceu inúmeros inimigos invisíveis. Passou por debaixo da perna de um, se escondeu do outro. Será que agora correu, se escondeu atrás da árvore, da parede, da pilastra, ele vai passar por aqui? Ela fez o cálculo todo. Ela transbordou, ela surpreendeu. Então, quando ela tocou Jesus, cheia de expectativa, cheia de adrenalina, cheia de confiança, cheia de fé, ela saca o que Jesus tem a dar à humanidade. Mas o mais escandaloso é que Pedro diz: como o Senhor pergunta quem te toca se a multidão te espreme? Não, mas alguém me tocou diferente, alguém sacou. Esses caras me tratam como comum. E quem me trata como comum, quem já acha que tem o pulo do gato? Eu já conheço esse versículo, eu li esse livro, eu conheço tal autor, eu sei o que o Anderson vai falar no próximo minuto. Tornou o sagrado habitual. E quando você torna o sagrado habitual, você não consegue mais tocar Jesus e sacar. E aquela mulher tocou e sacou. Ele diz: opa, a minha conta está mais vazia do que estava. Quem sacou? Alguém tirou de mim virtude? É isso. Quem é Jesus? Jesus é um tipo de caixa de virtudes, um caixa eletrônico de virtudes. Quer se resolver? É nele. Vai, passa o cartão, a senha, tenha fé. Saque para o caráter, para a vida, para a existência, para o casamento, para tudo. Ele é a nossa resposta. Jesus não tem resposta aos nossos problemas. Ele é a única resposta aos nossos problemas. Mas o que a gente está fazendo? As mesmas coisas, querendo resultados extraordinários. Não tem como você estar fazendo a mesma coisa há muito tempo e querer ter de Deus os resultados diferentes. Exceder. Hoje eu chorei muito pela manhã. Acordei às 6 da manhã em pecado. Assim, ó.
Me perdoa, 6 horas da manhã. Tarde demais para um servo de Deus acordar. Porque a minha justiça precisa exceder a do fariseu. O dia só tem 24 horas. Se eu acordar 7, 8, 9, 10, o dia passou, o extraordinário passou. 10 horas da manhã, desde as 5, em 5 horas, aconteceram revoluções no mundo e a gente estava deitado. Os grandes santos de Deus na história, você sabe disso. Você lê livros de homens mortos. Seus melhores amigos não estão vivos, tá? Não confie em pregadores vivos. Confie em pregadores mortos. Quanto mais morto ele tiver, deixa eu ver, esse aqui está morto há 500 anos. Esse pregador não tem nenhuma responsabilidade com o seu ego. Ele vai falar, goste você ou não, porque os homens do passado só falavam. E os homens do presente, vai que sai da igreja, vai que ofende. E os homens do passado não eram diplomatas, eram profetas. Não gostei, problema seu. Mais vale agradar os homens do que a Deus. Eles responderiam a você. Então assim, entrei no carro chorando hoje, pastor, de manhã. Me perdoa, Senhor. 6 da manhã que eu sentei para resolver uma coisinha já 7. Sentei para resolver outra 8. Sentei numa reunião 10. E os homens do passado, 4 da manhã, 5 da manhã, para 2 horas de oração antes de começar o dia. É por isso que eles mudaram a história. Cheguei ali, saudei o irmão, um dos voluntários, eu falei, rapaz, tem, sei lá, pouco tempo que eu não vejo o irmão, e o irmão já, patolão, trancudo, o bracinho dele estava da grossura do meu dedo, 1 mês, e agora eu falei, ô louco. Ele, pastor, estou malhando, 4 ovos por dia, um cacho de banana. Só falta tacar aquele cara, não sei se você lembra, um que botou hormônio de cavalo e disse que era o cuscuz que estava dando músculo para eles. Supino cuscuz. Mas para o irmão ter mudado de saúde, o irmão ter mudado o corpo dele, está mais feliz, está mais bonito, está mais saudável, ele precisou exceder, sim ou não? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, mudar a alimentação, mudar as prioridades e atingir o resultado que ele queria atingir. Agora vamos trazer para o espiritual, esse mesmo exemplo que eu estou dando. Se vocês não excederem os escribas e os fariseus, vocês não estão no reino. Discutindo que pastor rouba. Não, eu quero saber quais os milagres você está produzindo. Que pastor rouba, a gente já está careca de saber. Entendeu? Que pastor não é, que pastor não faz, que a igreja Y, que a igreja X, que o pastor Anderson, que o pastor fulano, que o pastor da televisão. Já sabemos. Eu quero saber quem é você. E eu quero saber se você excede o escriba e o fariseu. Eu não quero saber o que você pensa do outro. Eu quero saber se a sua justiça excede a dos escribas e fariseus. Outra vez que Jesus se surpreendeu, a oferta da velhinha. Disse, muitos deram milhares de dinheiro hoje. E essa mulher deu poucas moedinhas. Ninguém ofertou mais do que ela. Ou seja, o que Jesus esperava das pessoas não era o quantitativo, era o qualitativo. E para ser qualitativo, alguma coisa tem que estar acontecendo no nosso homem interior, que agrade ele. E eu gosto muito da etimologia das palavras, né? O deu tudo do que tinha, uma das palavras ali é a palavra grega bios,
de onde vem a etimologia da nossa palavra biologia. Então é como se o texto estivesse dizendo que a oferta da velhinha tocou Deus porque foi orgânico. Não era o que tinha, era o que era. A oferta dela era a extensão dela mesma. Os homens não. Os homens deram oferta, mas a oferta era uma coisa e eles eram outra. Não eram a mesma pessoa. Por isso que eu disse, não é para dizimar e ofertar. Porque talvez o dízimo e a oferta não funcionou, porque Deus não quer o que você está fazendo. Deus quer o que Ele está vendo. E a pergunta que eu faço hoje é, o que Deus está vendo? O que Deus está vendo? Porque botou lá o cara um saco de 1 milhão. E Jesus nem olhou para o cara, nem deu moral. Aí chega uma velhinha com 7 centavos, vamos colocar assim. Chega, fez barulho, né? Tem aquelas ofertas gordas que coloca, né? Ah, um cheque, nem barulho fez. Aí tem irmãos que dizem, não, não vou, né? Que vergonha. Então imagina aquela velhinha, na hora que ela ofertou o barulhão que fez. Eita ferro. Aí Jesus na hora pegou, talvez uma cadeira, subiu e disse, vocês estão censurando pela quantidade, mas eu vou elogiar a qualidade. Nenhum de vocês ofertou melhor que essa mulher. A pergunta que você tem que fazer é o que essa mulher tinha que os outros não tinham? O que essa mulher tinha que eu não tenho? É aquilo que eu sempre digo. O que é não exceder? É punir o erro sem viver a verdade. E agora multiplica isso pelo Brasil. Essa é a igreja brasileira. Ela configura, define, confronta o que ela julga ser errado, o que ela julga ser pecado, mas a assimetria é tão grande que você nem vê todo mundo vivendo certo. Eu saí de casa e vi que um cara me marcou, e marcou, sei lá, mais 10 pastores famosos do Brasil nos criticando. Mas eu já preguei na igreja desse cara e eu fiquei sabendo que ele traiu a esposa dentro da igreja com a esposa de um irmão dentro da igreja. Aí ele tem a audácia de ir para uma rede social e dizer, pastor tal, Y, X, e o texto reprova ele. Ele não tem que saber sobre a minha vida como Anderson. Ele tem que perguntar se a justiça dele excede a minha, se ele não concorda comigo. Então não é que você não pode criticar, é que você tem que ter moral, filho, para criticar. Quem critica não são as tuas palavras, quem critica é o teu testemunho. Não adianta ser a pessoa errada fazendo a crítica certa. Às vezes sua crítica está certa, mas Deus não está ouvindo nem considerando porque você é a pessoa errada. Então não adianta fazer a crítica certa sendo a pessoa errada. Tem que criticar, tem que questionar, tem que confrontar. Sim. Tem que botar o dedo na ferida? Sim. Mas se você não for a pessoa certa, você só aumentou a ferida sua, do outro, da vida e da igreja e por aí vai. Porque se você é a pessoa certa, fazendo a crítica certa, você está questionando e sendo a cura. É isso. Porque para mim, eu quero ouvir o que o irmão tem a dizer. Mas como eu vou ouvir se ele trai a esposa dentro da igreja, com uma mulher dentro da igreja que é casado com o irmão da igreja? E é por isso que a igreja está uma zona, ué. Cheio de gente santa quando é o outro e botando o seu para debaixo do tapete. Tem que exceder. Não pode ter teto de vidro. Tem que exceder. Porque não adianta, irmão. Anjos e demônios são seres espirituais, estão em todos os lugares e vão só arquivando o nosso dossiê. Quando a gente se levanta, por isso que a Bíblia diz sobre o escrito de dívida cravado sobre Jesus, porque o demônio anda com o dossiê de todo mundo. Ei, demônio, é sério que tu vai me mandar sair sendo que tu deu um soco na tua esposa ontem, sendo crente? Aí o demônio diz, ó, que tal calar a boquinha?
A gente tem que ser como os santos homens de Deus. A gente levanta e se torna perturbador das nações. Demônio só tem prazo de trabalho enquanto a gente dorme. Por isso que eu acordei já arrependido. Eu quero fazer o pacto das 5 horas com o Senhor. Dormir mais cedo, 9 horas está na cama, 10, para ter um sono bom, 5 está de pé. Para quê? Para espantar o Satanás de medo. Acordou. Acordou, ferrou. Mudança de rota, mudança de plano, o homem acordou. Foi assim com os santos homens de Deus. E pode ser assim com a gente, pode ser assim comigo, pode ser assim com você. É por isso que eu disse que o avanço pós-moderno, tecnológico, visual que nós tivemos como igreja, olha só, sou pastor. Isso é um salto de modernidade, ok? Mas parece que parte desse avanço nos atrasou em muito. Porque a gente avançou em tecnologia, temos um telão de LED, nem sabia que eu estava sendo ali, simultaneamente transmitido. Olha que top! Coisa que a gente não vivia 15 anos, 20 anos atrás, ok? Mas será que a gente está orando o mesmo tanto que orava há 20 anos? Jejuando, nosso velho monte, não é que Deus ouve melhor lá do que embaixo, ouve aqui também. Mas ir para lá era um sinal que nós queríamos mais, era um sinal de temor, era um sinal de reverência, era um sinal de respeito, era um sinal de consideração. Então parece que a igreja avançou muito, melhorou muito, sua aparência, sua hospitalidade, sua liturgia, sua estética, sua aparência. Mas a pergunta é: onde está a virtude espiritual que existia em nós há 20 anos atrás? Da gente estar no louvor e só os gritos de demônio no meio da igreja. De curas de graça. A gente estava refletindo nas canções hoje, ouvindo lá a playlist e vendo o tempo. Saudoso tempo. Quando as coisas funcionavam. Eu lembro, David Keelan, por exemplo, há relatos naquele avivamento que BH viveu há 20 anos atrás. 20 anos atrás, pastor? 26 anos atrás. David Keelan passando som. Passando som. Há relatos, não sei se é verdade. Está aqui, ó. A banda chegou 2 horas antes da apresentação, passando o som. E paralítico levantando, só os caras afinando o violão. Por que parou, pastor Anderson? Porque a gente ficou bom demais. Por que parou, pastor Anderson? Porque cada banda no Brasil é um CNPJ, não sei se você sabia. Mas quase toda banda no Brasil é uma pessoa jurídica. Foi por isso que acabou. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Botamos um CNPJ no avivamento e o Espírito disse: tchau. Por isso que está todo mundo morando no exterior. Aqueles que viveram o avivamento há 25 anos atrás e lideraram o avivamento, saíram fora do país e deixaram o país afundar. Só por isso. Me tornei bom. Eu sou o fulano. Eu sou o ciclano. Entendeu? Aquela época da arrogância. Ô Anderson. Anderson não. Pastor Anderson. Apóstolo Anderson. Aí o Espírito Santo saiu e falou: então tá bom. Tchau. Nossa justiça precisa exceder. O que Jesus mandou você fazer? Não tem uma passagem, não me recordo qual é. Jesus, fizemos o que o Senhor mandou. Servo inútil. Como que pode?
Jesus chega para você e diz: fulano, eu quero que você faça isso aqui. Aí você vai lá e faz o que Jesus mandou você fazer. Aí você chega todo feliz dizendo: Jesus, eu fiz o que você mandou. Aí Jesus vira para você no seu olho assim, ó, e diz: parabéns, inútil. Aí você fica: como assim, Jesus? Porque ele não quer que você faça apenas o que ele mandou. Ele quer que você surpreenda ele. Ele quer que você faça uma coisa simples de uma maneira extraordinária. Ele quer que você vá além do óbvio. Ele quer que, no mínimo, você tenha alegria, satisfação no que você está fazendo. O que uma das cartas de Apocalipse às 7 igrejas foi dito? Eu não tenho contra ti nada. Você continua fiel, você tem doutrina, você permanece no meu testemunho, mas eu tenho contra ti algo. Você abandonou o seu primeiro amor. Você faz tudo certo, mas você já não é mais a pessoa certa. Porque a pessoa certa é mantida com amor. A alegria das pequenas coisas. Porque a gente pode levar as coisas de Deus ainda no braço. Não sei se você sabe, mas funciona. Eu posso estar aqui sem oração e você nem desconfia. Porque eu tenho 15 anos de ministério como missionário e 9 de pastor. Então você se torna profissional do texto, não precisa ler. Eu faço você chorar com... o que eu sempre digo, João 3,16. Você sabe o que está escrito lá, né? Eu faço funeral, pregação, casamento. Porque você se torna profissional do texto, profissional do sagrado. Não precisa orar mais, você não vai saber. Você está mais ruim do que eu. Então você não sabe, você não... Antigamente, há 20 anos atrás, as velhas do cocó sabia e botava o dedo na cara dos pastores. Entendeu? Ué, está ali a mãe do Levi, uma mãe na fé, uma grande mulher de Deus, há 20 e poucos anos atrás. Deus pediu anonimato para ela e autorizou, ela está voltando agora progressivamente. Pergunta para ele. Ela me pegou. Fala que o teu servo... Irmão, o pau torou no meu lombo, assim, ó. Um ciclo que precisava fechar na minha vida, fechou com ela. Ele falou hoje que ela já chegou em igreja, assim, ó. Campanha de não sei o quê. A faixa. Ela virar no meio de uma igreja lotada e dizer: ó, isso aqui vai acontecer aqui não. Porque é uma igreja que vive em mentira e vive em pecado. A liderança dessa igreja está em pecado. E o pastorzão lá, ó. Aí o pau torando, o Espírito Santo veio, ela desceu e botou o dedo na cara do indivíduo. Você fez isso, 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 isso e isso. Se arrependa. Imagina, ver uma véia do cocó aqui e me pegar lá na frente. Tatuado vagabundo. Você está aí metendo o dedo na cara do povo, falando e acontecendo, e você traz... Imagina! Imagina! Por isso que eu disse, botou o telão, mas talvez não tenha mais o que existia 20 e poucos anos atrás. Daqui a pouco ela fala: hã? Eu tenho contra ti que você abandonou seu primeiro amor. Jesus não quer sua performance. Podemos fazer a igreja sem ele, porque uma das cartas diz: eis que estou à porta e bato. Então imagina, nem Jesus está dentro do que ele criou. Batendo na porta da igreja. Vocês estão me adorando aí, mas nem me deixaram estar aí dentro. Posso entrar? O culto está sendo feito no meu nome, mas eu percebi que eu não estou aí não. Dá para eu entrar aí? Como eu disse domingo passado, não, Jesus, agora é a hora do LED, a hora da fumaça. Espera aí. Agora é a hora do jogo de luzes que o ministro do louvor pediu. O foco da luz nele, entendeu? É por isso que eu tenho assim, ó, é um parto para mim, essas coisas, entendeu? Um dia botaram uma máquina de fumaça, sei lá se já tiraram. Assim, ó, eu fico na cadeira assim, ó, para dar um infarto. Por quê, pastor Anderson?
Não é pra gente não, gente, o louvor. Pra que uma máquina de fumaça? Por isso que eu disse, nada contra. Talvez na nova igreja, bota lá o fundo preto que vocês gostam. Aí fica melhor a foto, fica melhor a filmagem, fica melhor tudo. Aí bota a luz que pá. Não, ok. Mas é um parto para mim. Deus me livre e guarde. Eu quero viver até os 90. E enquanto eu for o pastor presidente dessa igreja, ou Jesus voltar e ele me levar, tipo, não faz isso comigo não, sou. Faz não. Assim, ó, deixa os músicos tocar na tora mesmo. Com a luz acesa. Tá com vergonha de quê? É morcego para adorar no escuro? Pai, luzes e canhão e trem. Não, ok. Pode ter, se é um trem específico. Ah, o jovem gosta. Tá bom, mas culto não. Porque culto não é para nós. Culto não é para levantar moral de músico tocando, não. É para o Senhor. Uma música que eu estava louvando, linda assim, ó, que você ouve e o Levi perguntou, você sabe a história dessa música, pastor? Eu disse, não sei. Avivamento de BH. Espírito Santo falou aos músicos da Vineyard. Isso? Dizendo, vocês só sabem me adorar cantando. Pediu quanto tempo a eles? 30 dias. Desliguem os equipamentos e tentem me adorar sem música. 30 dias. E deu aquela canção. Estou voltando? Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Se desligar os equipamentos, sobra o quê? Então não é proibido nada, mas é igual Paulo disse, tudo é lícito. Tudo convém? Convém você ser uma pessoa jurídica? Pode ser, por inúmeros motivos. A oferta, o imposto é menor, os músicos são trabalhadores dignos, tem filho, tem família, tem boleto, tem CD, tem DVD, tem um monte de coisa para lançar, ok, tá joia. Mas essa pessoa jurídica subiu ao coração ao ponto de parar o propósito de Deus na vida dessa banda, desse ministério, desse pregador. Tem pregador no Brasil que colocou a agenda gospel na mão de agenciador de sertanejo secular. Aí a gente não está perguntando por que a igreja não está fazendo a curva, que o carro está pesado. Porque talvez a gente está fazendo coisas sem o aval do Senhor, deixando Ele de fora da equação. Ah, eu não dou dízimo. Igreja e pastor rouba. Ok. A pergunta é, o que você está fazendo? Porque você, se o texto manda você exceder, você tem que exceder ao oposto do que você critica. Tá bom, sua ferida existe. Não vamos entrar nela. Talvez o problema se torne maior. Tá bom. Pastor rouba, igreja rouba. Ok, bate aí. Somos amigos. Agora, segunda pergunta. Quem é você? O que você está fazendo ao oposto de quem você critica? Você tem que exceder.
Vamos falar de casamento? Ok, irmão. Viver é coisa difícil. 2 pecadores tentando se ajeitar é trem difícil demais, entendeu? Mas tenha moral, assim, ó, moral e dignidade. Estou saindo fora desse casamento e eu saio de cabeça erguida. É o outro que é tribulado da vida, moço, e tem um demônio, o segundo demônio, que é essa pessoa. Já tentei de tudo. Mas assim, ó, sua justiça excedeu tanto que você tem plena convicção que se Jesus voltasse, Jesus ia dizer: você excedeu a justiça dos escribas, dos fariseus e do teu marido. Dos escribas, do fariseu e da tua esposa. Porque não adianta jogar o peso todo a quem não é, se você não é. Para ter um divórcio digno, no mínimo você tem que ser uma pessoa digna aos olhos do Evangelho. Jesus voltaria e você não passaria vergonha, dando justificativas injustificáveis, entendeu? Então tem muita gente falando a coisa certa. Mas a grande questão é: a justiça excede? Extrapola? Transborda? Antigamente eu cria que a pessoa certa converteria as pessoas erradas ao redor. Não tenho mais esse ponto de vista. Tem gente que é atribulada até morrer, gente. O texto de Apocalipse disse que um grupo de pessoas viu a besta, viu o anticristo e viu Cristo encarnado e continuavam a blasfemar contra Deus. Então tem gente que não tem jeito não. Mas não se justifica com a pessoa errada, sem ser a pessoa certa. Tem gente que não muda. Tem gente obstinada, tem gente que não desiste, tem gente especialista em se justificar, fugir do confronto, da responsabilidade, e não é como Zaqueu. O Senhor disse: entrou salvação nessa casa hoje. Por quê? Porque quando um homem teve uma metanoia, ele diz: o que eu devo eu vou pagar. Que é o sinal bíblico e clássico de arrependimento. Estou arrependido, estou, pago o que você deve. E tem gente, ó, entendeu? Feriu, abusou, mentiu, violentou, fez o diabo a 4. Você vai confrontar a pessoa está rindo. Não, estou arrependido. Não, arrependimento não é limpar a boca e seguir a vida. Arrependimento é voltar a quem você fez mal e pagar o que você deve. Arrependimento não é prosseguir. É parar até a situação do débito, entendeu? Está resolvido. Quando a metanoia desceu em mim, sabe o que eu fiz como homem? Entrar em contato com toda mulher que antes de Jesus, e eu pequei uma vez pela metade na igreja com uma mulher. Aí o Senhor disse: tu está arrependido? Tô. Tu quer ser um homem de caráter? Quero. Tu quer ser um homem do reino? Quero. Entre em contato com todas as mulheres que você já fez mal. Tá. Imagina, minhas ex-namoradas dizendo: hã? Eu disse: então. 10 anos depois, imagina? Então, deixa eu falar para você. Hoje sou um novo homem. Deus me deu uma nova consciência. Deus me tornou consciente de algumas coisas. E eu queria te pedir perdão. Pelo quê? Por aquele dia que a gente transou. E ela disse: não, a gente transou. Eu falei: não, mas foi a coisa certa com a pessoa errada, no tempo errado. E nós somos resultado dos nossos intercâmbios. Não existe intercâmbio neutro. Você é pior ou melhor porque me conheceu. E se você é pior porque me conheceu, eu estou te ligando para te pedir perdão. Se você é melhor porque me conheceu, ok, bate aqui, vida que segue. Agora, se você acha que você está pior hoje porque eu passei pela tua vida,
Eu queria te pedir perdão. Na minha análise, nas análises do seu pastor, isso é metanoia. Metanoia não é, e seguir, entendeu? Sabendo que tem cadáveres na tua timeline. Tem gente morta, gente ferida, gente que você fez mal. Você está em 2020, mas em 2010 tem alguém lá, ó, ferido, sangrando. Coração explodiu, entendeu? Aí você tem que ir lá e resolver seu BO. Isso é exceder. Por isso que eu estou dizendo, agora você está pedindo uma bênção que o Senhor diz. Nem parecido com um fariseu você é. O fariseu está melhor que você. Eu só vou responder essa oração quando você for melhor que um fariseu. Volta lá no teu passado. Lembra da questão da oferta? Se você souber que alguém tem algo contra você, vá até essa pessoa, se resolva, depois você volta para o altar. Então Jesus não quer a tua performance. Jesus não quer o que você pode fazer. Jesus quer quem você é. Jesus quer quem você se torna. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É por isso que eu gosto desses momentos assim, ó. Porque para mim dá consciência de salvação. Entendeu? Passamos o dia inteiro comendo carne e tal, rindo, menino, tal, problema, treta. Aí um momento de refrigério que você entra e só pensa a partir de sua eternidade. Meu Deus, eu sou um ser eterno. Jesus vai voltar. E pá. Aí eu tenho plena consciência que eu sofri uma metanoia, que o meu processo é válido, que o meu processo é lícito. Porque eu não estou recorrendo, eu acho que eu disse um pouco sobre isso no último culto. Você não está recorrendo só à misericórdia. Para de viver pela tolerância de Deus e toma uma decisão definitiva na tua vida. Para de fazer burrada, sabendo que você pode contar ainda com a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Toma uma decisão, toma uma postura, toma uma iniciativa. Então você já vê o mal, você já vê o pecado e diz... E comete o mal e o pecado, sabendo que você ainda está no tempo da tolerância do Senhor. Para de viver de misericórdia, que é quase uma heresia que eu estou falando para você, né? É impossível você deixar de viver na misericórdia do Senhor, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Para de viver de misericórdia e toma uma decisão. Deus não merece só os teus problemas. Ele merece tuas qualidades, Ele merece teu melhor ângulo. Ele merece teu melhor lado, Ele merece tuas primícias. Ele merece o teu melhor, Ele morreu por ti. Mas parece que a gente foi viciado a só dar o nosso lado negro a Deus e o nosso lado bom a gente dá para o mundo e para o pecado. Exceder, transbordar. Aí só lembra de João 10, eu vim para vos dar vida e vida transbordando. Não é automático, você não vai sair daqui transbordando, mas você pode sair daqui nessa noite com uma decisão. Eu quero transbordar. E para transbordar, você tem que ir no laço do seu pastor. Vamos entrar no manto das 5. Porque não tem como transbordar acordando às 10. Se não chegou do trabalho às 3 da manhã. Para transbordar. E para transbordar tem que fazer novas coisas para novas colheitas. Minha esposa limpou a mesa. Porque qual é o meu hábito? 30 livros na mesa e a Bíblia. Acordei, primeira coisa, café e a minha mesa de madeira do lado de casa. Mas pense, eu fiquei arrependido hoje, mas pensa na alegria. Pô, é 6 da manhã, já é um bom horário para o parâmetro de muita gente, mas para mim era um mau horário. Mas eu também estava radiante,
Porque o dia é outro, concorda comigo? Quando você acorda 10 assim, ó, vou dormir mais para descansar. Aí acorda mais cansado do que estava. É o Satanás mandando a gente dormir. Porque quando a gente salta às 6, percebe que até o ânimo, a qualidade de vida, cara, é 9 da manhã e eu já fiz tanta coisa. Já paguei a Deus, já orei meia hora, já li Bíblia, tá? Porque, para eu encerrar, concorda comigo que com Deus, oração e Bíblia, com uma prioridade matinal, o dia tem outra pegada? Porque a gente acordou sem Deus e foi correndo atrás da misericórdia. Senhor, misericórdia, meu casamento está um desastre. Meu boleto vai vencer. Hoje eu entro no Serasa, entendeu? Mas com Deus, a coragem do dia é outro nível. Já ganha coragem para ligar para um credor e dizer, ó, segura a pemba, estou trabalhando, pá, não sei o que, lá, vai rolar. Mas sem Deus você está assim, ó. E ó, Deus, misericórdia. Mas quando começa com Deus, parece que um leão acorda, entendeu? Ontem eu estava para enlouquecer, fui dormir com a cabeça explodindo. Aí já fiz um pacto, vou acordar o mais cedo que eu puder amanhã. Domingo. Olha só. Que o domingo é o dia do nada, é o dia da preguiça. Falei, Satanás, tu tá me fazendo dormir atribulado e eu vou te pregar uma peça. Amanhã eu vou acordar cedo e vou acordar logo giraia, orando, Bíblia. Acordei, fui lá, puxei a Bíblia, tome, pá, orei, fui para a reunião. O ânimo é outro, o dia é outro, a pegada é outra. Exceder, transbordar. Está disponível a fazer qualquer coisa para surpreender o Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar o teu hoje, que ainda não terminou. Ele pode fazer muitas coisas ainda, 9 horas. Até meia-noite, você está aqui, Ele está trabalhando em seu favor. E que Ele abençoe grandemente sua semana.